Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O Salmo 102, no primeiro versículo, diz o seguinte: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Esta foi a palavra inicial do salmista nesse cântico de louvor. Nós vamos meditar sobre esse Salmo 102. O que nos diz esse Salmo 102? Esse Salmo 102 vai mostrar a experiência de um homem que estava tomado por uma terrível depressão e buscou o Senhor, e Deus lhe deu uma resposta, e Deus mostrou a ele a solução para o seu problema. Por isso, nós vamos falar hoje sobre esse tema: a resposta de Deus ao deprimido. A resposta de Deus ao deprimido. Nesses tempos adversos, o que mais está tendo? O que mais está ocorrendo? Pessoas tomadas pela depressão. E mesmo que a pessoa não sofra com depressão, ela se encontra deprimida por causa das adversidades e por causa dessa crise. Com toda certeza, não há pessoa que não esteja deprimida nesses tempos, uns mais, outros menos, mas o fato é que todos estão deprimidos. O salmista vai relatar a sua experiência de depressão. E ele vai mostrar aqui, nesse salmo, 5 males que afligiam a sua alma ou o seu ser. A partir do versículo 3, ele vai mostrar que ele sentia que a sua vida não tinha valor. Quando ele diz assim que os dias dele passavam como fumaça. E depois ele vai dizer no versículo 4 que ele foi ferido como a erva do campo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a sua depressão era de tal modo que ele pensava que ele não tinha valor. Primeiro, os seus dias. Ele achava que os seus dias não passavam rápido, e ele não tinha alegria, não tinha prazer na vida. E quando ele compara a sua vida com a erva que é pisada pelos homens, ele se sentia pisado, esmagado, assim como os pés esmagam a grama, ele se sentia esmagado pelos seus problemas. E às vezes você está numa situação semelhante, você acha que não tem valor, por isso você cai em depressão. Outra coisa que nós vamos observar no salmista é que ele relata também a sua própria experiência, que ele não tinha vontade de comer. Diz aqui na última parte do versículo 4 que ele se esquecia de comer o pão, e diz que ele emagrecia porque os seus ossos já se apegavam à pele. Depois ele vai falar no versículo 9, falando também da sua experiência de que comia um pão sem sabor. Às vezes você que está tomado pela depressão, pela angústia, já não tem prazer nem mesmo em se alimentar, prazer na comida, não tem vontade de comer. Isso é um outro sintoma grave da depressão. Não sei se você encontra dessa forma, mas eu sei que o salmista estava assim. Outra coisa que ele vai dizer aqui é que ele não dormia. Ele diz aqui que ele se sentia como a coruja nas ruínas, e ele não dormia. A última parte do versículo 6 e a primeira parte do versículo 7. Ele se sentia como a coruja nas ruínas. O que é a coruja? É um animal noturno. Já viu a coruja à noite com os olhos arregalados? Ele não conseguia dormir. E nós vamos observar dentro da própria palavra de Deus que há muitos versículos que falam de homens deprimidos que não conseguiam dormir. E esse também é outro sintoma da depressão, a insônia. Talvez você esteja cometido por esse mal e se sinta também como salmista, semelhante à coruja, não consegue dormir. A cama
não traz descanso a você. Você que está tomado pelos problemas, pela ansiedade, pela aflição, já está entregue. Outra coisa que a gente vai ver nesse próprio salmo é que ele se sentia também solitário. Ele estava solitário. Ele vai dizer assim: eu sou como um pelicano no deserto. E ele vai dizer também: sou como um passarinho solitário nos telhados. E depois ele vai dizer no versículo 8 que os seus inimigos o insultavam. Esse também é outro sintoma da depressão. Quando a pessoa está deprimida, ela acha que ninguém gosta dela, ela se recolhe num canto, não quer saber de nada, não quer saber da vida, não quer saber de trabalhar, não quer saber de se relacionar, e às vezes ela se sente assim, solitária, e às vezes até o próprio mundo em que nós vivemos, nós vivemos num mundo mau, cheio de conchavos, onde você não tem valor, muitas vezes você é tratado até como um gado pelos poderosos. Lembrando da música lá, Vida de Gado. Essa é a situação muitas vezes do povo, na mão dos poderosos, seja os políticos, seja a mídia, seja os grandes magnatas. É assim que muitas vezes o povo é tratado, e às vezes você se sente deprimido por isso, porque você acha que não tem valor e está solitário. Outra coisa que nós vamos observar na vida do salmista é que a sua vida era uma vida de lágrimas. É o que ele diz no versículo 9. E ele sentia que a mão de Deus pesava sobre ele, versículo 10. Essa era a situação do salmista. O salmista, ele relata aqui toda a sua depressão, ele só chorava. Lembramos de outro salmo, Salmo 42, que fala que as lágrimas dele eram o seu alimento, dia e noite. Às vezes você só chora, às vezes você só lamenta, e às vezes você sente ali que Deus se esqueceu de você, de que Deus está irado com você, às vezes você tem um complexo, um sentimento de culpa muito grande. Isso é a depressão. Por isso eu gostaria de dizer a você que Deus tem uma resposta para a sua depressão. Você que está deprimido, você que está caído, você que não tem vontade de nada, como você que está na mesma situação do salmista, Deus tem uma resposta para você. Você vai dizer: que resposta é essa? É a mesma resposta que Deus deu ao salmista. Mas essa resposta você só vai obter a partir do momento que você buscar a Deus em oração. O que fez o salmista? Diante de todos esses problemas que nós já contamos, ele buscou o Senhor, ele clamou ao Senhor em oração. Ele disse: Senhor, ouve a minha súplica, que o meu clamor chegue até ti. E é isso que você tem que fazer. Por mais deprimido, por mais angustiado que você esteja, que você esteja caído, ore, busque, clame. Aí você vai falar: pastor, mas eu não tenho força nem para orar. Irmão, aí eu me lembro do apóstolo Paulo falar que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando ele diz nós, ele próprio não sabia orar. Agora, se Paulo não sabe orar, imagina eu, imagina você. Mas, mesmo nessa angústia, mesmo nessa aflição, ore, porque o Espírito Santo vai interceder por você. Se você não sabe falar palavras bonitas, não sabe o português correto, não importa, fica lá no teu quarto, quietinho, invoque o nome do Senhor, sem que ninguém perceba, e conte os seus problemas para Deus, desabafe, chore diante de Deus, e as suas lágrimas serão enxugadas, e o Senhor vai atender o seu clamor. Coloque diante de Deus a sua súplica, leve a tua ansiedade até Deus, leve a tua angústia até o Senhor, e o Senhor sabe responder à altura da tua depressão, da tua angústia, da tua aflição. Se você não consegue nem mesmo orar, fique quietinho com os seus pensamentos, porque o Senhor sonda, o Senhor conhece os nossos pensamentos todos, e Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe como também solucionar os nossos problemas. Deixa Deus ler a tua mente, ler o teu coração, e ver as suas necessidades, ver o seu gemido, ver a sua aflição, e Deus vai agir na tua vida.
Você vai falar, mas como Deus respondeu ao salmista? É o que nós vemos a partir do versículo 12. E é assim que Deus vai responder à altura. É assim que Deus vai responder você que está aflito e deprimido, cansado e angustiado. Versículo 12 diz assim: Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. E ele vai repetir isto no versículo 27, que ele é um Deus eterno. Essa é a primeira resposta. Falamos de 5 problemas que o salmista estava vivenciando com a sua depressão, e nós vamos falar 5 respostas que Deus dá ao salmista. A primeira delas é que Deus é eterno. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus. Você vai falar assim, mas eu não acredito nesse Deus. Olha, se você não acredita, Deus vai continuar sendo Deus, Deus vai continuar existindo, não vai alterar nada na vida de Deus. Mas se você acreditar, Deus vai fazer muita coisa na sua vida. Deus vai mudar muito a sua vida. Deus vai te tirar da depressão. Por isso acredite nesse Deus. E acredite que Deus é eterno. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi ontem, é hoje, será para todo sempre. Deus não muda. Deus não é homem para mudar, nem filho do homem para mentir, é o que diz a palavra. Ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Então, aquele Deus do passado, aquele Deus que fechou a boca dos leões, aquele Deus que derrotou o gigante, aquele Deus que abriu o mar, aquele Deus que fez tantas maravilhas, é o Deus de hoje, e Ele ainda pode fazer na tua vida. Por mais deprimido que você esteja, por mais angustiado que você esteja, deixa Deus agir. E Deus está dizendo para você, assim como eu agi no passado, eu faço maravilhas ainda hoje, eu posso realizar grandes coisas na sua vida. Por isso que Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado, ele fala aos seus discípulos, esses sinais acompanharão aqueles que creem. E esses sinais têm acompanhado, sinais de maravilhas. Então a primeira coisa que Deus vai responder para você que está deprimido, Deus continua sendo o mesmo Deus do passado, e vai ser sempre. Segunda coisa, nós vemos já no versículo 13, Deus vai responder ao salmista dizendo que ele ia se levantar para acudir e ter piedade. É o que diz o versículo 13, que o Senhor se levanta para ter piedade de Sião, e é tempo dele se compadecer do seu povo. Sim, é hora, é o que diz o versículo 13. Irmão, nós estamos passando por essa adversidade, por esse problema, mas eu gostaria de dizer a você uma coisa. No tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai agir, Deus vai se levantar, e Deus que está lá no céu vai intervir. E a palavra de Deus diz, agindo Deus, quem vai impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Espere pelo tempo de Deus. Lembra dos discípulos com o barquinho? Jesus dormia e veio uma tempestade. No tempo certo ele acordou e acalmou a tempestade. Assim é Deus. Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua hora. O povo sofreu 70 anos no cativeiro na Babilônia, depois o povo retornou. Depois nós vemos o povo também sofrer ao longo daqueles 40 anos por aquele deserto, e o povo chegou na terra. E assim Deus faz. Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua hora. Na hora que Ele quiser, no tempo oportuno, Ele vai dar fim a essa pandemia, Ele vai dar fim à sua aflição, vai dar fim à sua depressão. Espere, porque Deus vai se levantar. Vai se levantar para agir em seu favor. Espere pelo tempo de Deus. Não importa quanto tempo você tenha que esperar, mas no tempo certo Ele vai agir. Salmo 42 diz o seguinte: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Mas espere em Deus, pois ainda o louvarei, é Ele o meu auxílio e Deus meu. Por isso espere, porque no tempo certo Deus vai se levantar e Deus vai agir em seu favor, porque nunca se ouviu falar, nunca se viu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que esperam por Ele. Deus vai se levantar e vai te tirar do lamaçal. Deus vai levantar e vai dar fim à tua depressão, à tua dor, ao teu gemido, como fez com o salmista. Outra coisa que nós vamos observar a partir já do versículo 14,
é que o Senhor é a nossa rocha. Diz aqui que o Senhor é a nossa pedra, o Senhor é a nossa rocha. Aí eu me lembro do outro salmista quando ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me acolheu, e Ele me ouviu, tirou os meus pés de um tremendal de lama, firmou os teus passos e colocou os meus pés sobre uma rocha e nos meus lábios um cântico de louvor. Não importa o que nós estamos passando, não importa o problema que nós estamos atravessando, mas você tem que se refugiar na rocha. Jesus é a nossa rocha. Ele vai falar no final do sermão do monte: aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante ao homem que constrói a sua casa na rocha. Vem a tempestade, a casa fica firme. Essa é a terceira resposta que Deus dá ao salmista. Deus está dizendo: eu sou a rocha, e você tem que firmar os teus passos em mim, os teus pés nessa rocha, porque quando vier a tempestade você vai estar firme, assim como aquela casa mostrada pelo Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. E é isso que Deus está dizendo para você. Se você quer vencer a depressão, se você quer vencer a tempestade, se você quer vencer a adversidade, então corra para a rocha, coloque os teus pés sobre a rocha. Jesus é a nossa rocha. Jesus Cristo vai dizer: sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a sua vida estiver fincada na rocha, quando os teus pés estiverem firmes na rocha, você jamais será abalado. E o nosso Deus é rocha eterna. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas ficam firmes para sempre. Essa é a terceira verdade que Deus revela ao salmista. A outra verdade que ele vai revelar é que ele ouve a nossa oração. Olha o que diz aqui no versículo 17, que Deus atendeu a sua oração, Deus atende a oração dos desamparados, Deus atende a sua súplica, e Deus, lá do versículo 19, lá do alto do seu santuário, Ele baixa as vistas na terra para ouvir os gemidos cativos e libertar os condenados da morte. É isso que Deus faz. A quarta verdade que Deus está dizendo para você é que Ele ouve a sua oração, Ele inclina os teus ouvidos para ouvir o seu gemido. Você está clamando aqui, mas Deus lá no céu está ouvindo a tua oração, está atendendo a sua súplica. É isso que Deus faz. Ele está ouvindo você, Ele quer te libertar, Ele quer te restaurar, Ele quer fortalecer a sua vida. E a última verdade está no último versículo, que é o versículo 28, quando ele fala: os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. O que ele está dizendo aqui? O que ele diz ao oprimido? Ele está dizendo que não só o oprimido, mas também toda a sua descendência vai habitar seguro na terra e eternamente nos céus. Aí eu me lembro do Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E no último versículo ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa é a última verdade que Deus quer revelar a você. Deus está dizendo para você: fique tranquilo, fique em paz, porque você vai habitar seguro, livre da pandemia, livre de todos os males, livre da depressão, porque o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Não somente nós, mas toda a nossa descendência, todos os nossos filhos, netos serão abençoados, porque Deus abençoa até 1000 gerações por parte daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Por isso, é assim que nós gostaríamos de encerrar a nossa meditação hoje. Que você que está aflito, deprimido, angustiado,
Faça a sua oração. Eleve a Deus o seu clamor, para que Ele atenda o teu gemido e mostre a você o que Ele mostrou para o salmista. Deus quer responder a você, por mais aflito que você esteja, e a sua resposta é uma resposta de bênção, é uma resposta de paz, é uma resposta de vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?